Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Que bom que já estamos aqui começando essa live. E eu quero dar as boas-vindas a todo mundo aqui, agora que a gente conseguiu resolver a parte tecnológica, estamos ao vivo, estamos aqui no link. É muito bacana a gente estar aqui discutindo um tema tão importante. E eu quero começar agradecendo o convite do Thiago, porque, assim, gente, o Thiago, só para vocês terem noção, ele é doutor em Direito Civil pela UERJ, mestre pela Universidade de Coimbra, lá de Portugal, sócio fundador do escritório Junqueira e Gelbeck Advogados, professor de Direito do Seguro, tá? No Instituto de Conhecimento Jurídico Sem Fronteiras, em outras instituições também, né? Já deu aula até na nossa Funenseg. Então, assim, ele é extremamente versado no tema, ele sabe tudo, ele já escreveu vários artigos, ele é diretor da AIDA do Brasil, da Academia Brasileira de Direito Civil também. Ele não só tem todo esse background aí da parte acadêmica, mas também atuou na adaptação das seguradoras para a nova lei de contratos de seguros. Para vocês terem uma noção, foram mais de 50 clausulados que foram revisados pelo Thiago em diferentes linhas de seguros. Então, a gente está falando com quem entende de verdade e ele disponibilizou o tempo dele para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, Thiago, por isso, porque para mim isso é muito importante, né? A gente está ouvindo de quem realmente tem um conhecimento aprofundado no assunto, porque é tudo muito novo e fica todo mundo muito perdido. Então, assim, primeiro, boa noite, obrigada por ter aceitado e bem-vindo aqui. Boa noite, Maria Luísa. Tudo bem? Você me escuta bem? Não? Sim, me Sim, escuta. não, perfeito. Boa noite a todos e todas que estão aqui hoje conosco. Uma alegria estar aqui nessa live para que nós tratemos o importante tema da ligação entre o corretor de seguros e a nova lei de seguros, né? Assim, a norma trouxe fundamentalmente dispositivos para que as seguradoras observem, né, muitos deveres para as seguradoras, padrões de condutas para as seguradoras, mas no dia a dia do corretor, eu acho que talvez até um aspecto inicial muito importante, é o corretor ter essa consciência de que no dia a dia ele vai ser muito impactado pela nova lei também. Então a gente vai tratar aqui ao longo dessa nossa fala. E lembrando que tem muita gente falando por aí sobre a nova lei, né? Mas assim, é preciso separar o joio do trigo, né, Maria Luísa? Assim, muito cuidado, porque assim, e aí eu acho que o corretor ele tem que saber apoiar bem também da figura do advogado, porque de um dia para o outro a ideia não é que o corretor vire advogado, ele não tem esse interesse, né? Ele tem outras aptidões, outras preocupações, gestão, venda, várias outras, marketing, vários pontos. Então, se ele precisa estar bem alicerçado aqui em quem, de fato, vem trabalhando, vem pesquisando, vem conversando com as mentes mais brilhantes aí do mercado para tentar trazer um pouquinho. Então, Maria Luísa, é um prazer estar aqui hoje. Você que é uma grande referência do setor aí também. Então, eu acho que esse convite veio muito a calhar, então fico feliz da gente estar aqui hoje. Obrigada, Thiago. Estou vendo várias pessoas aqui do mercado, colegas, a Mariana, o Cleiton, o Murilo, o pessoal está aí com a gente. Obrigada pela participação, pessoal. É muito bom ver o corretor interessado no tema, porque, assim como o Thiago disse, a gente não é advogado, não é um objetivo, né? É aquilo. O corretor ele precisa entender da lei? Precisa, mas ele precisa entender da aplicação para o negócio dele, mas o corretor também precisa vender seguro. Também precisa atender sinistro, também precisa viver o dia a dia. Então, a gente tem que estar ali atento para isso, capacitado para justamente dar o respaldo para o cliente, né? E com a orientação correta, né? A orientação de quem entende realmente do assunto. E, inclusive, já vou mencionar aqui, né, que o Thiago ele tem um curso sobre esse tema, né? A nova lei de contrato de seguros, os principais aspectos e impactos. Eu estou estudando nesse curso, estou adorando, estou adquirindo muito conhecimento. Para quem ficar aqui até o final da nossa live, vai ter cupom de desconto, porque eu acho que é importante a gente se capacitar. Mas vamos falar aqui do tema, né? Porque aqui o objetivo é a gente trazer um panorama mesmo sobre a lei e o curso depois é aprofundar, é conhecer, é estudar, né? Que a gente tem que estudar, é muito importante e ter alguém que parou para organizar isso é essencial, né?
Dá trabalho, monta curso. Eu monto curso pra caramba também, Uhum. dá muito trabalho, não sei como é que é, mas ficou muito legal e você tá de parabéns. Mas, Thiago, vamos lá. Antes da gente entrar nos detalhes, dá um panorama rápido pra gente aqui, sabe? Qual é o objetivo da lei? Por que que tem uma regulamentação específica para seguros? Tinha necessidade disso? Como que é isso, no seu ver? Então, perfeito. De fato, essa lei ela tem como principal objetivo proteger os segurados, tá? Então, de uma forma geral, adiantando já um pouquinho da minha visão para os corretores de seguro, é uma lei que, na minha visão, vai fortalecer a confiança no Instituto dos Seguros, tá? Vai trazer uma melhoria interessante para os segurados e para os corretores. Em alguns aspectos, eu acredito que a lei tenha ido um pouco longe demais. E aí, qual que é o eventual efeito negativo? Talvez, num primeiro momento, um aumento de precificação, eventualmente, um ou outro segurado que atuar sem uma observância da boa-fé vai acabar tendo direito à indenização, algo que é um pouco contra essa noção dos seguros. Então, assim, em alguns aspectos, me parece que houve uma superproteção do consumidor que eventualmente vai poder prejudicar de alguma medida o mercado. Mas esse é uma pequena parcela dos artigos legais. Tá? De uma forma geral, eu diria que é uma lei que traz um aumento de confiança realmente para os segurados e para o corretor. No final do dia, o corretor ele vai ter ali uma maior capacidade de entregar a garantia do segurado por meio da seguradora. A gente sabe muito que muitas vezes a gente sabe que muitas vezes o corretor ele acaba sendo confundido com a figura da seguradora, né? E acaba sendo culpado pelo segurado, eventualmente em caso de uma negativa. Então, assim, isso acaba que o corretor vai ter que tomar aqui algumas salvaguardas, vai ter que tomar alguns cuidados, mas de uma forma geral, contratar o seguro de maneira adequada, a chance de, havendo um sinistro, haver cobertura, aumentou consideravelmente na minha visão. E também a lei traz prazos mais apertados para as seguradoras, para que elas deem a resposta se o segurado tem ou não direito à indenização. Então, tem vários aspectos aqui que vão impactar o segurado e o segurador. E essa é uma lei específica de seguros, não é uma novidade no Brasil. Então, vários países já tinham uma lei específica sobre os seguros, e no Brasil ele estava disposto dentro do Código Civil. Então, de 46 artigos, a gente passa a ter uma lei específica com 134 artigos. Só isso já mostra que é uma lei muito mais detalhada, muito mais específica e que requer uma atenção. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que há um aumento de proteção do segurado. E para o corretor, na verdade, a mudança em termos de deveres para os corretores, a gente só tem um novo dever, efetivamente, que vamos tratar mais para frente, que é a questão do dever de compartilhamento de documentos tempestivamente. Esse é o único dever que a lei traz como novidade para o corretor de seguros. Mas, obviamente, uma mudança, por exemplo, em relação à proposta, em relação à prescrição, em relação ao pagamento do prêmio, normas de regulação de sinistro, tudo isso impacta diretamente no produto do seguro e na entrega do corretor também. Então, por isso que a gente fala que, embora a lei ela não traga muitas disposições sobre os corretores, que ainda tem uma lei específica, que é a Lei do Corretor de Seguros, de 64, que foi modificada em 2022, acaba que a atividade da corretagem é muito impactada. Sim. Não, isso faz todo sentido, porque, de fato, a gente, como corretor, a gente é o para-raio de tudo que acontece com o nosso segurado, né? Para o bem ou para o mal. Então, e isso faz muito. A gente precisa estar preparado para orientar esse segurado, até porque, a meu ver, Thiago, nem todas as seguradoras ainda estão amadurecidas dentro. Ainda estão esclarecidas. Pelo menos o comercial na ponta, que é aquele que lida com o corretor, ele não está necessariamente sabendo direito os detalhes, não. Tem comercial que sim, tem comercial que não. Então, a gente fica muito à mercê, então a gente tem que ter conhecimento para poder resguardar o nosso cliente, né? Isso é muito importante.
E isso faz com que o mercado amadureça. Isso é uma coisa que a gente bateu o papo, né? Eu vou ler já essa pergunta da Muniz Souza Corretora, e até aproveitando, gente, quem quiser jogar pergunta, traz aqui, tá? Que a gente vai respondendo as perguntas aqui ao longo da live. Mas só rapidinho introduzindo aqui sobre isso, né? A gente falou sobre o mercado amadurecer, né? Que essa lei ajuda o mercado a estar mais maduro e com isso traz mais credibilidade para as pessoas contratarem seguro. A gente está entrando numa nova fase, porque a cultura do seguro no Brasil ainda é muito pequena frente a outros países, né? Então a gente acredita que com essa lei vai ser possível que essa cultura seja mais forte, que a instituição do seguro tenha ainda mais credibilidade, não que ela não tivesse antes, ela tinha, mas que ela ganhe mais credibilidade, que as pessoas se sintam mais preparadas para vivenciar esse momento. E aí, inclusive, já respondendo aí essa pergunta da Muniz Souza Corretora, e aí você pode complementar, Thiago, se você quiser, as apólices vigentes antes da lei, elas não necessariamente vão ser amparadas pela lei, porque elas vêm antes, mas uma apólice que está renovando, ela já vai, na renovação, já vai ser amparada. Então, a tendência é que muito rápido todas as apólices estejam dentro da lei, né? Porque a gente está falando de uma lei de 11 de dezembro de 2020, entrou em vigor 11 de dezembro de 2025, né? Ela é de 11 de dezembro de 2024. E aí, a gente tem as renovações acontecendo agora. Então, renovou o seguro alto? Já está dentro da lei. Renovou o residencial? Já está dentro da lei. Então, assim, as apólices, elas vão aos pouquinhos entrando, né? E aí, na prática, quem que ganha mais responsabilidade, a seu ver, com esse amadurecimento do mercado? Thiago, segurado, seguradora, intermediários, como é que ficou isso? Entrando rapidamente, eu vi que tem duas perguntas aqui. Essa questão do amadurecimento é muito, muito verdade, tá? Assim, a gente vê aqui um aspecto que é relacionado tanto a um aumento de dever por parte da seguradora. Então, a seguradora agora ela tem prazos mais restritivos, ela tem que eventualmente tratar nas condições gerais já, por exemplo, uma lista de documentos básicos para regulação de sinistro. Então, ela, querendo ou não, tem que colocar as regras do jogo ali de forma um pouco mais clara e detalhada para que ela possa também se resguardar, tá? Então, cada seguradora, e a gente viveu um período muito interessante, porque muitas vezes quando as seguradoras vão criar um novo produto ou eventualmente elas vão reanalisar um produto, revisar um produto que ela vende, ela acaba dando uma olhada nas congêneres, né, nos clausulados das congêneres. E como era um clausulado, todo mundo teve que fazer um clausulado novo. Do nada, todas as seguradoras tiveram que fazer um clausulado novo baseado na nova lei. Então, isso fez com que, nesse primeiro momento, realmente, os temas sejam tratados de forma muito díspares. Uma seguradora, eventualmente, porque a lei ela tem ali uma certa concretude, mas um espaço de interpretação grande que provavelmente a SUSEP vai diminuir com as normas já atualizadas à luz da nova lei. Então, nesse primeiro momento, e até vendo que o DDC Seguros, falando que os corretores estão órfãos aí, de gerentes sem conhecimento, nesse momento, me parece, de seguradora sem conhecimento, me parece que nesse momento, mais do que nunca, o corretor ele vai ter que ler ali as condições gerais e principalmente entender ali os principais aspectos de cada seguradora para que ele possa também fazer uma intermediação adequada para o segurado, não focando na questão do preço especificamente, mas também entendendo ali a amplitude da exclusão, da cobertura. Então, isso vai realmente depender. As seguradoras, eu entendo que, eventualmente, os corretores estão um pouco zangados, se sentindo um pouco abandonados, entre aspas, mas as seguradoras, elas tiveram que adaptar muitos clausulados. Foi um trabalho de muito
muito fôlego, é um trabalho muito complexo, muitas discussões, muitas questões relacionadas ao TI. Vou dar um exemplo específico só para vocês entenderem. Agora, no seguro de responsabilidade civil, a seguradora, se ela oferecer uma cobertura para custos de defesa, esse limite de custo de defesa vai ter que ser específico, para que não seja utilizado todo o valor para custos de defesa e o terceiro eventualmente fique desamparado. Então, no caso do seguro de responsabilidade civil médica, por exemplo, vamos supor que tem uma cobertura de R$ 1 milhão por uma falha do médico. Agora, a seguradora, se ela der uma cobertura de custos de defesa, por exemplo, de advogado para essa pessoa, ela vai ter que diferenciar, ora, custos de defesa, agora, custos de defesa 30%, por exemplo, e a lesão do terceiro prejudicado, 70% do LMI. Então, isso, na prática, cada seguradora colocou de um jeito. Teve uma seguradora que botou 50-50, outra botou de forma separada. Então, o corretor ele tem que analisar, e no cenário ideal, eu diria que a seguradora remeteria isso para a pólice e o corretor conseguiria escolher a melhor porcentagem de acordo com o seu perfil de cliente específico. Só que isso requer uma mudança operacional nas seguradoras muito grande. Que por mais que elas tenham tido um prazo de 1 ano de adaptação, não é simples, não é algo que é factível da minha experiência atuando com elas. Então, muitas vezes, eles colocaram ali uma porcentagem específica neste primeiro momento, tá? Então, neste primeiro momento, vai ser um período de adaptação. Uma dúvida aqui relacionada à questão acho que da Muniz, que falou sobre a entrada em vigor da lei e a aplicação dela, hoje é um debate no mercado, tá? De uma forma geral, se entende que essa lei só se aplica para os contratos firmados após a sua entrada em vigor ou renovados após a sua entrada em vigor, considerando a ideia de ato jurídico perfeito. Porém, existe alguma controvérsia relacionada a esse ponto, tá? Tem algumas pessoas que defendem que se o sinistro tiver ocorrido após a entrada em vigor dessa lei, ainda que um contrato anterior, poderia ser arguída a necessidade da observância da nova lei. Então, assim, há uma discussão relacionada a esse ponto. Não tem dúvida que após a nova lei, mesmo os contratos que serão renovados, aí, após o dia 11 de dezembro, mesmo os contratos renovados já estarão tendo que observar a nova lei. Para os contratos antigos, há uma certa dúvida e, de uma forma geral, eu entendo que as seguradoras têm, na medida do possível, que já tentar observar, por exemplo, os prazos de regulação de sinistro, mesmo para contratos anteriores, mas aí já com uma observação, uma observância como boa prática, não necessariamente como algo coercitivo. Sim. Não, perfeito, Thiago. Porque isso é muito importante, né? A maioria dos contratos de seguro de renovação são de renovação anual, a não ser que a gente vá para seguro de pessoas, onde a característica é um pouquinho diferente. Mas a maioria dos contratos vai já entrar na renovação, então já vai entrar nessa regra da nova lei. Esse gap entre o que pode sinistrar dentro do que estava na lei antiga e, eventualmente, pode ser que juridicamente se discuta para aplicar a nova lei, vai ser um gap, eu acho que, de tempo pequeno, né? E a maioria dos contratos vai realmente, em breve, já estar totalmente dentro da nova lei. E a nova lei, ela muda muita coisa. Estudando ali no seu curso, né? Eu já aprendi bastante coisa. E, assim, a questão da documentação solicitada, da quantidade de vezes que se solicita, da questão também de, na hora do sinistro, de justificar, né, de apresentar o porquê daquela resolução do sinistro, que antes não tinha que apresentar nada disso. Então, é muita mudança. E a gente tem que estar apto para orientar esse cliente mesmo, né? A gente como corretor. Na minha visão, assim, o cliente de seguros, ele vai sentir isso na prática, ele vai estranhar um pouco,
tá? E o corretor tem que estar pronto para respaldar e tem que ter na ponta da língua os porquês. Então, o porquê das mudanças, né? Porquê do prazo, que a gente ainda vai conversar, que muda para aceitação, o porquê de uma determinada documentação que vai ser pedida na hora da regulação do sinistro, que vai ser um pouco maior, porque só pode pedir uma vez, a gente vai falar sobre isso também, né? Então, assim, o porquê. Porque para o cliente, eu acho que nesse primeiro momento, a minha sensação é que as seguradoras vão vir com mais burocracia, que é para poder se respaldar. E aí a gente tem que estar preparado para explicar o porquê, porque aí o cliente vai começar a falar, mas eu não quero entregar isso tudo, entrega só uma parte. Sabe, porque as pessoas às vezes são, né? Elas acabam trazendo realmente essa resistência, tanto na hora de contratar o seguro, de preencher questionários de risco mais detalhados, quanto na hora do sinistro de apresentar a documentação completa. Tá? São duas resistências que a gente, como corretor, já te digo, assim, a gente enfrenta, não tem jeito, é a realidade tal qual. E aí a gente precisa estar explicando o porquê para evitar uma negativa, não é? Porque, assim, eu acho que eu estou até pulando aqui um pouco da ordem das coisas. Se eu puder só falar rapidinho, assim, concordo muito com você, e eu acabei talvez não dando os exemplos práticos sobre o amadurecimento, mas você foi exatamente onde que eu queria chegar. Por que que é necessário um amadurecimento do mercado de uma forma geral, tá? A seguradora, ela vai ter que amadurecer porque ela vai ter que observar prazos muito mais rigorosos, não o prazo em si, mas a consequência do não cumprimento desse prazo. Então, a gente já tinha um prazo para regulação de sinistro de 30 dias. Só que a não observância não trazia nenhuma consequência grave para a seguradora. E agora é simplesmente a seguradora ter que pagar, mesmo que haja uma exclusão específica. Ela tem esse prazo de 30 dias, em regra, grandes riscos será um prazo de 120 dias, a toda evidência, do recebimento dos documentos, tá? E aí ela tem a possibilidade de pedir mais uma ou duas vezes documentos complementares, dependendo da característica do seguro. Mas é um prazo muito mais apertado, com a consequência de perder o direito de negar. No caso do pagamento do sinistro, se ela perde o prazo também de 30 dias, como regra geral, ela tem que pagar uma multa de 2%, juros, correção monetária, mais eventuais danos que causar para o segurado. Então, só esses dois exemplos, muito rapidamente, trazem essa necessidade de amadurecimento por parte da seguradora. E por que que o corretor tem que amadurecer também? Porque o corretor, tradicionalmente, ele quer evitar cotovelos, fricções no processo de venda, e ele também, vamos ser sinceros aqui na live de hoje, ele quer meio que manter o controle sobre o seu cliente. Ele não quer, às vezes ele evita compartilhar o e-mail do segurado, ele coloca o seu próprio e-mail para que ele seja informado das questões e possa repassar para o segurado. Só que como a nova lei ela traz tantas obrigações para as seguradoras, por exemplo, a seguradora tem que enviar as condições contratuais, condições gerais, antes da contratação para o segurado, para que ela possa cumprir esse dever de informação. Então, por isso, só aí já demonstra, e muitas vezes a seguradora acabava enviando só o número do registro, o corretor eventualmente fazia isso. Agora não, a seguradora vai ter que fazer isso. Então ela vai precisar do e-mail do segurado. A questão do questionário de avaliação de risco. A princípio, o agravamento do risco está vinculado ao que for perguntado no questionário. Então, se ela não tem um questionário bem respondido, que vai trazer uma segurança jurídica, ela depois fica impedida, em alguns casos, de alegar o agravamento do risco. Então, ela precisa disso. Então, basicamente, o corretor, na minha visão, ele tem que amadurecer nesse sentido de que ele vai ter que, de alguma forma, colaborar com a seguradora para que ela possa cumprir esses rigorosos deveres legais. E para terminar,
O segurado, ele também tem que amadurecer no sentido de que, por exemplo, agora já havia em termos regulatórios, mas agora uma disposição mais específica e robusta na lei, fala que em caso de recusa de contratação por parte da seguradora, a seguradora tem que declarar o motivo dessa recusa. Então, a gente entende que, na prática, o segurado, o potencial segurado, nesse caso, que ele ainda não é segurado, ele vai ter que também entender que se ele tiver eventualmente com comportamentos de riscos no seguro de vida, isso poderá ensejar uma negativa de contratação. Por exemplo, se ele for fumante, tiver com índice de massa corporal desalinhado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Em tese, isso pode até, no limite, gerar um dano moral, alguma discussão sobre discriminação, dependendo no caso concreto, mas trazendo para o seguro de automóvel. Se o automóvel já foi alvo de um leilão ou algo nesse sentido, às vezes o segurado nem sabia, enfim. E outro ponto que me parece que há necessidade de amadurecimento aqui do segurado é que a seguradora eventualmente vai precisar da colaboração do segurado para que ela possa cumprir esses rigorosos deveres. Então, no caso da regulação de sinistro, esse prazo tão apertado, eu tenho sugerido para as seguradoras, e tem sido bem recebida essas cláusulas, que os segurados, eles, muitas vezes por intermédio do corretor, eles precisam enviar esses documentos de forma individualizada, com título que reflita o seu conteúdo e de forma legítima. Porque quando a gente trabalha em grandes sinistros, grandes riscos, a gente percebe que muitas vezes esses documentos são enviados com uma pasta com 1000 documentos, tudo desalinhado, e você perderia só 2 dias para entender se o segurado enviou ou não os documentos da lista básica. Então, esse, por exemplo, é um exemplo no qual eu entendo que o segurado terá também que amadurecer. Eu queria até, talvez, voltar uma pergunta agora para você, mais especificamente sobre esse prazo de 5 dias, assim, para que o corretor possa compartilhar. Na sua visão, como que na prática você está vendo isso, que no geral, tá, que, para quem eventualmente ainda não sabe, é um prazo de 5 dias para ele compartilhar os documentos recebidos, seja da seguradora, seja do segurado com a seguradora e vice-versa. E se houver um iminente perigo de perecimento do direito, tem que ser tempestivamente essa entrega. Então, às vezes no mesmo dia, dependendo da situação. Como é que você vê isso na prática, Maria Luísa? Olha, eu vejo que para fazer isso aí é um amadurecimento do corretor mesmo, para ter processos bem estruturados. Eu bato nessa tecla há muito tempo aqui, nesse Instagram e nos meus cursos, né? Porque eu falo muito de processo de estruturação da corretora, de ter as coisas protocoladas, de ter sistema, de ter organização ali dos setores, né? E ter tudo redondo. E agora o corretor vai ter que fazer isso, não vai ter para onde fugir, porque o corretor que não estiver estruturado para receber esses documentos e repassar dentro dos prazos vai poder responder, né, civilmente por isso. Então, também fazer um segurinho aí de responsabilidade civil da própria corretora é importante, né? Independente por isso e por outros motivos, sempre foi importante, mas agora talvez mais ainda, né, por conta da lei. Mas o que eu vejo? Vai precisar ter organização para fazer isso. Vai precisar combinar com o cliente também alguns pontos. Por exemplo, horário de atendimento, né? Tem que ficar muito claro, porque vai que a pessoa manda na sexta-feira, num horário que está fora do horário comercial, uma coisa que está no último prazo. Ó, exemplo clássico aqui, inclusão de dependente em plano de saúde, né? Existe prazo. E aí, às vezes, a pessoa manda aquilo em cima da hora. Aí manda para incluir aquela pessoa e está no prazo, no último dia que podia incluir sem carência. Né? Cônjuge, filho, né? Filhos recém-natos, cônjuges recém-casados, até 30 dias, né? É o prazo legal. Imagina, não manda. Aí mandam em cima da hora, já está fora do horário de expediente, o corretor não viu, né? Então, eu acho que vai ter que ter uma resposta ali automática, configurada, ó, estou fora do horário de atendimento. Outra coisa também importante é protocolar.
né? Então, o corretor, nessa comunicação com o cliente, ele vai precisar registrar as coisas. Hoje em dia, cada vez mais o cliente ele está tratando as coisas pelo WhatsApp, está querendo ser prático. Pô, legal, mas então vamos investir. Na minha corretora, a gente já faz isso, investe numa ferramenta de WhatsApp Web que registra todas aquelas conversas e guarda, não se perde. Por exemplo, se perdeu o celular que é usado, as conversas não se perdem. Uma ferramenta que permite esse rastreio mesmo para trás, independente, não é só o próprio WhatsApp, não. Por quê? Porque você precisa ter rastreio disso, você vai ter uma responsabilidade muito grande. Então, existem algumas soluções práticas e vai ter que olhar para isso. Organizar a casa, não tem outro jeito, né? É, então, a responsabilidade, até a Vanessa está perguntando, né? A responsabilidade jurídica vai ser compartilhada com a seguradora? Vai ter a responsabilidade jurídica da corretora e a da seguradora. E a da corretora é compartilhar os documentos recebidos como intermediário, né, entre seguradora e cliente, recebidos nesse prazo de 5 dias. Né? Então, a da seguradora é analisar, negar ou aceitar sinistro. Quem nega ou aceita sinistro é a seguradora, mas para isso ela tem que receber o documento. E para ela receber o documento, você que é intermediário tem que ter recebido isso e passado dentro do prazo. Se não, se você não passou dentro do prazo, a responsabilidade recai sobre a corretora e pode ser que a corretora seja acionada juridicamente e precise pagar, sim. Pode gerar dívidas milionárias para a corretora, dependendo do sinistro. Então, assim, tem responsabilidade, né, Thiago? É uma coisa aí. Não é para assustar E ninguém, aqui, não. aqui, assim, o pulo do gato aqui, a gente até estava conversando ontem, estava conversando. É, de fato, lançamos o curso e lá a gente aprofunda muito mais todos esses aspectos que a gente está mencionando, desde a questão da proposta, pagamento do prêmio, mora no pagamento do prêmio, regulação de sinistro, tudo isso é muito detalhado no curso, que basicamente tem ali 12 horas de aulas pré-gravadas, né, que a pessoa já entra podendo assistir, 20 minutos por dia já termina em um mês essa parte gravada, e um encontro por mês, nos primeiros 6 meses, um encontro de 2 horas, em que nós teremos um espaço para dúvidas, discussões, acompanhamentos regulatórios por parte da SUSEP. O primeiro encontro ao vivo vai ser agora na próxima terça-feira, dia 27, e um aspecto que a gente já separou para tratarmos nesse encontro é justamente relacionado a esse prazo de 5 dias, e tem aqui um pulo do gato, que geralmente a gente só compartilha eventualmente ali no curso, mas aqui eu fiz questão de trazer para vocês, que o corretor ele diferenciar, tá, a atuação dele como operacionalmente um intermediário em si e uma eventual atuação consultiva. Então, vamos supor aqui que a gente está num seguro de automóvel que ele recebeu os documentos do segurado para que haja um compartilhamento com a seguradora. São relativamente poucos documentos, não há uma análise tão rigorosa tecnicamente. Então, nesse caso, me parece que o prazo de 5 dias vai se aplicar e o corretor tem que se estruturar para que haja esse repasse dentro deste prazo. É claro que se o segurado enviar de forma individualizada, trazendo ali o título que reflita o seu conteúdo, já ajuda o corretor também, como eu mencionei, para que ele possa também repassar. Agora, para os corretores que atuam em grandes riscos, seguros empresariais, a situação já fica muito mais complexa. Às vezes a lista documental é ampla e há uma necessidade de uma análise técnica mais detalhada, porque eventualmente um determinado documento pode ser até prejudicial para o segurado. Então, se você coloca um prazo muito apertado no corretor, e a gente sabe que ele tem 1000 outras coisas para fazer no seu dia a dia, talvez não seja interessante nem para o segurado. Então, assim, eu estou interpretando, criei essa tese junto com uma grande corretora, que a gente teve uma conversa e me pareceu que é algo bastante defensável, é que ela também, quando ela recebe esses documentos em seguros empresariais mais complexos, ela pode alinhar com o segurado. Segurado, você quer que eu simplesmente repasse esses documentos ou você quer que eu analise aqui como um consultor
que vai eventualmente te dar mais detalhes sobre o que e como deve ser compartilhado. Porque se for como consultor, a corretora analisa, depois envia o e-mail para o segurado, fala, na minha visão, devem ser compartilhados esses documentos, faltam esses documentos e tal. E ali, a partir do momento que o segurado dá o de acordo, aí sim começa o prazo de 5 dias. Então, você consegue diferenciar uma atuação simplesmente operacional, de repasse de documentos, e uma atuação consultiva, no qual você está dando aqui uma análise além do que talvez ali o esperado, e você tem um pouquinho mais de tempo até para defender os próprios interesses dos segurados. Sim, sim, não, excelente. Deixa eu só perguntar para você, Thiago, deixa eu voltar um pouquinho. A gente está falando do Sinistro, mas deixa eu voltar lá para a proposta de contratação, né? Até porque surgiu dúvida aqui sobre isso no nosso chat, né? Se por exemplo, a seguradora pode responder que é desinteresse comercial, o motivo da recusa, então esse é um ponto que eu gostaria que você respondesse. Mas aproveitando, queria te perguntar também sobre uma questão polêmica da lei, que é a assinatura da proposta de contratação, né? A maioria, hoje a prática não é essa na maioria dos ramos, né? Salvo nos ramos de seguro de pessoas, né? A gente tem contratação sem assinatura. E a gente entra no portal, a gente cota, a gente contrata, a gente manda para o cliente a pólice boleto, ele paga o boleto e segue o baile. E a gente tem ali outras operações. Eu mesma, na minha corretora, tenho uma operação de integração sistêmica, onde com a seguradora diretamente, onde o cliente consegue fazer uma contratação através de um intermediário ou direto, enfim, a gente tem sistema para isso, e não tem etapa de assinatura. E para a gente soa como mais uma burocracia, mais uma etapa, o cliente vai reclamar, o cliente não quer assinar documento, como que a gente vai, né? Cliente, parece que às vezes a gente está remando, está indo na contramão da tecnologia, da praticidade, de outros setores, né, que são cada vez mais práticos. E aí, caramba, vai ter que assinar proposta. Já ouvi dizer aí também, não, vai ter que ter carta de nomeação para o corretor. Gente, carta de nomeação para fazer um seguro de um não tem condição, né? Como que fica isso juridicamente, né? Desfaz esse nó da cabeça da gente e aproveita e pergunta também, responde também a pergunta daqui do DDC Seguros, que é se na hora de recusar pode responder que é desinteresse comercial. Perfeito. Eu queria antes até mandar um abraço aqui para o Aloísio, o Ricardo Morosini, que inclusive está fazendo o curso lá conosco também. Um prazer revê-los aqui. Sobre o DDC Seguros, né? A pergunta é sobre o desinteresse comercial. Era muito comum que a seguradora colocasse ali por motivos técnicos, ela negaria a contratação, né? Então agora acho que as seguradoras vão testar um pouco as águas também, sabe? Porque é muito comum que o corretor ele cote com 5 seguradoras distintas para um mesmo produto. E isso faz com que, às vezes, seja até mesmo desnecessário. Dependendo se 3 seguradoras toparam, cada um com preço diferente, para que você vai enviar essa resposta para o segurado que houve uma negativa de contratação? Tá? Na prática, me parece que essa perde um pouco da importância. Por outro lado, se a gente não tiver nenhum interesse por nenhuma seguradora, mais do que nunca é super importante entender por que está havendo essa falta de apetite para aquele risco. Então, assim, nesse primeiro momento, acho que o mercado vai tentar ser um pouco mais específico, mas o mercado tem muito receio ainda de eventualmente causar um dano moral, do segurado não entender toda essa ideia do mutualismo, dos cálculos atuariais, né? Por exemplo, a idade da pessoa no seguro de vida, ela, claro que ela impacta na precificação do contrato, a expectativa de vida daquela pessoa. Então, assim, dependendo da idade da pessoa, tem toda uma discussão se a seguradora é obrigado ou não a aceitar essa contratação, mas de uma forma geral, a gente está aqui num ambiente de liberdade comercial, autonomia privada, desde que não haja propriamente uma discriminação no sentido jurídico aqui da palavra, tá? Então, a gente tem uma aula específica de
quase 30 minutos sobre esse tema lá no curso, então eu não consigo realmente condensar muito. Sobre a questão da proposta, tem dois aspectos. Um é sobre essa questão da assinatura, e um outro também que vem causando muito debate é relacionado ao prazo, né, que era de 15 dias e passou para 25 dias o prazo de análise. Sobre esse prazo de análise, tinha normas da SUSEP que traziam de fato esse prazo de 15 dias. Depois esse prazo saiu das normas da SUSEP e as seguradoras teriam autonomia privada para que elas pudessem escolher qual que seria esse prazo. Mas elas, por comodidade, por usos e costumes, elas mantiveram o prazo de 15 dias. Agora, a lei ela permite esse prazo de 25 dias. Aí vocês podem me perguntar, por que houve essa ampliação? É porque a lei ela não diferencia contratos de grandes riscos de contratos de consumo massificados. Essa é, por exemplo, uma grande crítica do mercado relacionado a essa lei. Porque quando você traz uma proteção muito grande para o segurado consumidor, é diferente para o segurado uma grande empresa que tem uma paridade de forças diferente. E para esses grandes seguros, grandes empresas, muitas vezes a seguradora ela precisa contratar um resseguro para que ela possa aceitar até o mesmo o seguro. Então, na lei, há um prazo de 20 dias para o ressegurador responder e para a seguradora o prazo de 25 dias. Ou seja, isso permite que a seguradora eventualmente cote junto ao ressegurador e ela já tem esse retorno do ressegurador a tempo dela cumprir o prazo de 25 dias em relação ao segurado. Então, as pessoas não estão falando isso, mas esse é o motivo da lei ter feito isso. E as seguradoras, por sua vez, elas estão colocando o prazo de 25 dias de uma forma geral mesmo. Por quê? Elas estão querendo se proteger. Então, assim, por mais que elas coloquem lá 25 dias, na prática eu tenho certeza, a seguradora quer mais é trazer cliente. E assim, não vai haver isso na prática, assim, minha visão, tá? Eu acho que o prazo de 15 dias vai ser o máximo e hoje a gente vê seguradoras, às vezes, minutos, dependendo se for uma insurtech, ou dias, se for as grandes seguradoras, de uma forma geral. Tá? Então, esse é um aspecto sobre a proposta. O segundo aspecto é a assinatura. Você falou muito bem, Maria Luísa. O que a gente tem aqui, tá? O artigo 41 da Lei do Contrato de Seguro é que causa aqui algum tipo de discussão. Porque o artigo 41 fala o seguinte, a proposta ela pode ser feita tanto diretamente pelo potencial segurado ou estipulante, quanto pela seguradora. Quando a proposta é feita pela seguradora, basicamente vai ser aquela ideia de bilhete do seguro, que a seguradora, qualquer pessoa pode ir lá e comprar diretamente. Por exemplo, o seguro de uma viagem de ônibus. Não vai fazer análise de precificação, de perfil da pessoa. Então, esse é bilhete de seguro. Outra é proposta por parte do segurado. Aí o parágrafo único desse artigo diz assim, muita atenção. O corretor de seguro poderá representar o proponente na formação do contrato na forma da lei. Então, o que ele está falando? Poderá representar o potencial segurado na forma da lei. O proponente seria o potencial segurado na forma da lei. E aqui, quando fala poderá representar, tem uma discussão de sim, poderá exige a carta de nomeação ou já representa? E aí, qual que é o ponto aqui também que eu não vi ninguém falando e que faz toda a diferença aqui na prática, tá? Quando ele fala na forma da lei, geralmente a gente vai analisar o Decreto-Lei 73 de 66, que no artigo 9º desse Decreto-Lei trazia lá que a proposta poderia ser assinada tanto pelo corretor ou pelo representante legal ou pelo segurado. Então, o corretor habilitado podia assinar representando o segurado. Só que esse artigo foi revogado. Então, aqui tem uma discussãozinha legal. Só que as normas da SUSEP ainda trazem essa possibilidade do corretor assinar pelo segurado. Por exemplo, a norma que fala sobre aceitação e vigência do seguro, que é a 642 de 2021,
permite essa assinatura pelo corretor. A que fala de seguro em grupo também, a norma do estipulante, permite essa assinatura pelo corretor. Então, a nova lei do contrato de seguro ela é um pouco omissa sobre esse aspecto, então é um pouco dúbio aqui. O que não há dúvida é que no seguro coletivo, para que a seguradora possa alegar, por exemplo, que o segurado omitiu uma doença pré-existente, o segurado tem que ter pessoalmente preenchido o conteúdo daquele questionário de avaliação de risco. Então, há uma tendência que nos seguros coletivos, a seguradora realmente exija a participação direta do segurado, uma assinatura, sob pena dela não poder alegar nenhum tipo de inadimplemento do dever de informação. Então, vamos supor, um seguro prestamista aí, eventualmente de coletivo, a seguradora vai precisar também da assinatura. Então, depende, é uma análise caso a caso. Esse tema ainda está sendo muito debatido, refletido, e a norma posta pela SUSEP em consulta pública sobre seguro de danos, ela trouxe, no geral, um dever mais focado no segurado, não trazendo tanto o corretor podendo suprir esse contato segurador-assegurado. E aí, a gente já sabe que grandes federações de seguradoras estão sugerindo, e na minha no meu modo de vista, de forma adequada, que o corretor também possa representar o segurado nessa questão. Então, na própria questão da assinatura do contrato. Mas isso não significa que o corretor, para se resguardar, que ele não tenha também de tenha algum tipo de resguardo, porque senão ele que preencheu o questionário, dando problema, é culpa do corretor. Esse é o ponto, né? Hoje é interessante, Thiago, porque nos seguros de pessoas já é prática do mercado que o próprio segurado preencha e assine, até porque tem a declaração pessoal de saúde. E como é dado sensível, né? Declaração pessoal de saúde traz dados sensíveis. Então, as seguradoras elas já estão preparadas, tanto nos seguros coletivos, aí a gente fala muito do estipulante fazendo essa estrutura, né? Mas ela também exige, geralmente ela exige. A gente atua, por exemplo, com prestamista, então ela exige que tenha a DPS assinada pelo segurado, pode ser assinatura digital ou assinatura física, mas aí, né, vai depender de cada seguradora, mas em geral a assinatura digital hoje é aceita. Mas no seguro de vida de pessoas, né, individual também há essa prática do cliente, do próprio segurado, assinar por conta da declaração pessoal de saúde, assim como também o seguro-saúde, né? Plano de saúde, seguro-saúde. Quando a gente entra nos demais ramos, é que não é uma prática comum, né? Ter assinatura. Mas talvez até que cada seguradora traga para o corretor como que aquilo vai ser, talvez seja interessante que o corretor se resguarde no sentido de justamente guardar o de acordo do cliente, seja pelo canal que for, seja pelo canal do e-mail, seja pelo canal do WhatsApp, usando algum programa, né, que guarda mesmo esses WhatsApps e você consegue constar, mesmo que seja anos depois, né? Ou seja, mandando aquele documento para assinatura digital com alguma das ferramentas de assinatura digital, aí é um pouco mais elaborado, né? Mas que tem cliente que dá ok por áudio. Tem cliente que liga e fala, contrata aí para mim. Então, você tem que, de alguma maneira, se resguardar, porque é justamente aí que entra o amadurecimento do mercado e a educação do segurado sobre isso, né? É muito detalhe, mas a gente tem que estar preparado, né? E é muito detalhe mesmo, assim. Eu estou vendo aqui, a gente já está indo para os 10 minutos finais da nossa live, e a gente tem muita coisa que acontece, né? Muita coisa que a gente tem para falar. E outro ponto que eu queria só discorrer, que eu queria que você trouxesse para a gente, que é polêmico, é relacionado à questão da análise de risco, né? Então, hoje, é prática no mercado, principalmente agora eu estou falando de seguro que vai para subscrição, tá? Não estou falando de seguro massificado que você entra no portal e contrata. Estou falando de seguro que vai para subscrição mesmo. É normal as corretoras, perdão, trabalharem com um questionário só e passar para todas as seguradoras. Quer seja um questionário da própria corretora,
quer seja o questionário de uma das seguradoras. Pega aquele questionário, replica para as demais, para que o cliente só tenha o trabalho de preencher um questionário e não ficar preenchendo o questionário de cada seguradora que você vai submeter aquele risco, né? Seria um retrabalho enorme, tomar tempo, né? Só que parece que com a nova lei tem exigência para as seguradoras que podem inviabilizar essa operação, né? Que elas vão precisar perguntar tudo que elas precisam saber sobre o risco, sob pena de não poder negar um sinistro lá na frente. Ou seja, mesmo que o segurado tenha agravado o risco, se não tiver perguntado expressamente sobre aquilo no questionário, ela não vai poder negar o sinistro. Então, assim, a sensação que dá é que ou o questionário vai ser gigante, extenso, cheio de particularidades de cada seguradora, super burocrático, né? Ou como que a gente vai fazer para resolver isso, né? Porque a verdade é que questionário longo afugenta cliente. A não ser que seja um seguro obrigatório, o cliente já fica meio assim de ter que contratar seguro às vezes. Né? Depende do cliente. Tem cliente que tem consciência, mas eu estou falando aqui, né? A coisa, o que passa na hora, na minha cabeça como corretora, não sei os colegas aí, meu cliente não vai querer responder isso, não. Vou perder venda por causa disso. E como que é isso? Como que vai ser? Vai ter isso mesmo? Cada seguradora vai ter que ter um questionário próprio, o corretor vai ter que ficar copiando para cada uma, fazendo pergunta extra, tornando o questionário dele um podcast de questionário. Como que vai ser isso, meu Deus? Excelentes pontos, Maria. Essa é uma grande dor do mercado atual, tá? E não tenha dúvida em relação a esse aspecto. Eu diria que tem dois possíveis caminhos, assim. Num primeiro momento, eu acredito que as seguradoras... É igual quando entrou em vigor a nova lei, a lei de proteção de dados, a gente viu um movimento de cláusulas muito rigorosas por parte das empresas, às vezes multas mais elevadas e tal, como uma forma de se resguardar. É um incerto, é tudo novo, a gente não sabe como é que os juízes vão interpretar essa lei, e a lei já é bastante protetiva para o segurado, uma mudança muito robusta. Então, assim, acho que num primeiro momento há uma tendência das seguradoras se retraírem um pouco no sentido, olha, peraí, até sendo pressionadas pelos resseguradores, eu só aceito o meu questionário. Eu só aceito o meu questionário, porque senão, depois eu não consigo alegar que não houve aqui, houve, houve o agravamento do risco, mas eu não perguntei sobre isso, e aí é uma novidade total da lei, isso eu nunca tinha visto essa discussão no Brasil, essa vinculação ao que foi perguntado no questionário para o agravamento do risco, é uma discussão que não existia no Brasil, e a lei foi muito rigorosa em relação a algumas seguradoras, em relação a esse ponto. Então, assim, acaba que as seguradoras, elas estão numa situação que, se elas não fizerem um questionário mais detalhado um pouco, realmente a chance delas alegarem ali agravamento de risco diminui bastante. Mas tem toda uma questão comercial também. Elas vão sentindo como é que elas conseguem adaptar. Então, hoje, se você me falar assim, talvez o corretor, ele precisaria do TI também, né, do mesmo TI que eu estou falando, ele poderia eventualmente fazer um questionário consolidando o que as seguradoras já pedem, e depois ele eventualmente teria ali, para cada seguradora, por meio da tecnologia, um recorte em que focaria apenas, talvez, nas respostas que foram dadas para aquele específico seguro. Porque se também o corretor, vamos supor que ele faça um questionário consolidando todas as perguntas e envia para todas as seguradoras, eventualmente ele vai até prejudicar o seu segurado, porque vai ter uma resposta ali que às vezes a seguradora nem pediria, que eventualmente vai poder ser utilizado, dependendo do caso, sabe? Então, não tem uma resposta aqui simples. Eu acho que o mercado ele vai se adaptar a isso. Eu diria que tem uma tendência das seguradoras pensarem em padronizar, de certa forma, isso. Olha, vamos chegar aqui a um consenso aqui de que, para que, mais ou menos, vamos perguntar essas coisas aqui? Enfim, Seria um caminho. ótimo. Eu acho uma ótima sugestão. Fica aqui a sugestão, se tiver gente seguradora, vamos chegar no consenso, por favor.
Faz sentido, faz sentido. Eu queria só falar rapidamente aqui também da questão do sinistro. Eu vi que um colega mandou, eu vi que o Aloysio perguntou a questão do seguro de transporte, talvez vai sair um pouquinho do tema, a gente pode deixar para um outro fórum, mas o outro colega que perguntou de sinistro, acho que é importante a gente falar disso. Quais são as principais mudanças aí que a nova lei traz para a fase de regulação de sinistro? A primeira, ela dividiu, né, o que é regular, o que é liquidar sinistro. Então, regular é análise se tem ou não cobertura, aplicação de franquia, carência e tal, e liquidar é o ato de efetivamente se pagar a eventual indenização devida. Então, uma mudança interessante que os colegas corretores já têm que se atentar é que agora há uma simultaneidade em relação à regulação e liquidação no que já é induvidoso, indúbio, que não duvidoso. Ou seja, se houver ali uma discussão de aplicação de várias coberturas, mas uma cobertura específica já não houver dúvida que a seguradora tem que pagar, ela já deve adiantar o pagamento dessa cobertura. Então é algo que eventualmente a seguradora fazia, mas agora ela vai ser obrigada a já fazer. Então, o que é incontroverso, ela já tem que adiantar esse valor. Tem o prazo lá de regulação sob pena de não poder negar, né? Um prazo de regulação sob pena de decair. A necessidade de compartilhamento do relatório de regulação é uma mudança muito profunda também. E aí tem todos os documentos, não só o relatório, produzidos para que justificar um determinado resultado da regulação. A lei traz algumas exceções que a gente aborda muito detalhadamente no nosso curso lá. E a gente tem um módulo só sobre regulação de sinistro, fica até um convite, a Maria Luísa vai falar no final, ela tem um cupom específico aí, com condições específicas para poucos dias, para quem tiver interesse no curso, mas é um módulo que a gente só vai analisar cada um desses aspectos da regulação de sinistro. Outro aspecto, as recusas vão ser mais detalhadas agora, porque a seguradora, em regra, não pode inovar depois a justificativa. Então, se ela fala que a recusa é prescrição, ela vai ter que falar prescrição, agravamento de risco, alguma coisa, porque ela vai ter que, entre aspas, utilizar todas as suas armas para a negativa e abrir essas armas para o segurado, sob pena de, a não ser que haja um fato novo, um documento novo que ela não teve acesso, ela não poder utilizar um outro argumento. A sanção para o pagamento da indenização, eu já falei, né? Multa de 2%, correção monetária, juros, os critérios interpretativos da nova lei também sempre em favor do segurado. Isso já era no Código de Defesa do Consumidor, mas agora ficou mais claro. Enfim, então a gente tem muitas novidades relacionadas à regulação de sinistro, que se o corretor não estudar, não ficar atento, ele, no final do dia, vai prestar um serviço pior para o segurado, que eventualmente ele não vai exigir da seguradora. Claro que a seguradora naturalmente vai querer cumprir, mas eventualmente numa bola dividida, o corretor tem que ser a pessoa que vai cobrar da seguradora realmente a observância da lei. Então, se ele não se preparar, ele perde vantagem competitiva e também, eventualmente, pode ser responsabilizado, dependendo da situação. Não, com certeza, Thiago. Assim, a gente tem que estar aqui para atuar em favor dos nossos clientes. Quem se capacitar vai estar apto para fazer isso com clareza, né, com maior habilidade ali. E é muita mudança, essa questão da regulação do sinistro, essa questão depois da justificativa, tem que colocar todos os argumentos. Então, ó, a gente negou o sinistro por isso, isso, isso. É muito comum na prática no mercado a seguradora negar o sinistro apresentando só um motivo. E aí depois, na hora de tentar contra-argumentar, aí ela apresenta o segundo motivo. Ela meio que faz ali não é porque ela está com preguiça de apresentar os motivos, não. É porque realmente, para ela, juridicamente, é uma maneira de se proteger, né? Apresentar só um dos motivos e se o papo encerrar ali, ótimo. Mas não, aí a pessoa vai, contesta, porque é muito comum o segurado ficar chateado e querer contestar a negativa do sinistro. E aí o corretor, ele faz muito esse papel. Não necessariamente vai judicializar, aquilo acontece na esfera administrativa mesmo antes, né? Então, você já receber todos os motivos
faz muita diferença para evitar aquele vai e volta, aquele reme-reme. A questão também do prazo, eu acho que foi fundamental, porque o prazo ele vai ter limitação das vezes que você vai pedir a quantidade de documentos e o prazo ele não zera do momento que você pediu o documento e mandou o documento. Ele pausa e continua contando. Então, se a seguradora levou 15 dias para pedir o documento, ela só tem mais 15 dias para analisar o documento enviado, né? E a gente está falando de um corte ali de 500 salários mínimos para pedir uma única vez e acima de 500 salários mínimos para pedir 2 vezes. Ou seja, a maioria dos sinistros de dia a dia, de sinistro pequeno, né? Sinistro ali, ele vai ficar no primeiro corte, que é pedir uma única vez a documentação. Sabe o que isso traz para o cliente, na minha visão? Traz maior confiabilidade na instituição do seguro. Ou seja, seguro paga rápido, vai passar a pagar mais rápido a indenização, vai passar a ter mais transparência no se for para negar ou se for para aceitar, né? Porque tem todo lá o processo do sinistro descrito, vai trazer, no final do dia, vai trazer maior confiabilidade para as pessoas falarem: poxa, seguro é legal, seguro indeniza, seguro funciona, porque muita gente ainda tem uma descrença muito grande no seguro. Ah, meu avô tinha um seguro, na hora de pagar, a seguradora faz de tudo para não pagar, inventa desculpa, né? A gente ainda ouve, a gente como corretor ouve muito isso. Ah, não vou fazer seguro não, porque seguro, o segurador adora arrumar um motivo para negar, né? Adora negar. E a gente fica numa saia justa porque a pessoa às vezes teve uma experiência pessoal com isso. Então a gente até usa isso como argumento. Não, com a nova lei está tudo diferente, né? Com a nova lei, realmente existe um prazo, tem que dizer por quê, né? Você está aqui respaldado. Então, para mim, é um amadurecimento, mas assim, como recado final aqui, eu vou abrir para você dar um recado final também, Thiago, mas como meu recado final, para quem está aqui assistindo a nossa live, se aprofunda no tema, estuda. Aproveita que o Thiago montou um curso super denso sobre o assunto, com tudo que a gente precisa saber, um curso bem fundamentado, estuda, sabe? É o que eu escolhi fazer. De verdade, eu poderia estar ali me debruçando na lei em si, um monte de coisa, eu ia ter um monte de coisa que eu não entendi, eu não sou advogada, ia ser complexo, eu não ia captar. Eu li a lei, tá? Assim, eu li, e é difícil de entender. Para quem não é advogado, é complexo, é ambíguo, você fica meio perdido. O curso não, o curso ele mastiga tudo, né? E a gente consegue entender de fato do que se trata, qual a aplicação prática, né? Ele traz vários exemplos. Então, assim, tá muito legal o curso, de verdade. Eu posso divulgar meu cupom logo, Thiago? Ou você quer falar? Claro, não, Pode? fica à vontade, vai lá. Gente, e o Thiago, ele numa parceria incrível aqui, ele disponibilizou para todo mundo que me segue aqui no Instagram, para todo mundo que acompanha meu conteúdo, um cupom Maria Luísa 10. Esse cupom dá 10% de desconto. Então, gente, Maria Luísa com Z, não vai escrever errado depois de dizer que o cupom não funciona. Maria Luísa 10. 10% de desconto no curso. O link já está na minha bio, mas está na bio do Thiago também, o link do curso, tá? E vocês conseguem se inscrever com esse desconto para poder aprender, estudar. E a gente vai trocando, porque eu também estou estudando. E eu quero terminar aqui agradecendo muito ao Thiago pela participação e perguntar o que você tem de final, de recado final aí para deixar para os corretores que estão extremamente apreensivos com essa lei. Muito obrigado, Maria Luísa. Foi um prazer. Eu até fico com gostinho de quero mais. Quem sabe a gente pode marcar uma para o final do mês que vem, porque eu acho que tem tantos assuntos interessantes que a gente eventualmente pode bater aqui. E eu acho que o meu recado final é que, assim, é muito fácil para todos nós colocar o dedo nos outros e falar, olha, as pessoas não estão fazendo o que tem que ser feito, não estão fazendo aquilo. Mas acho que uma reflexão é, você está fazendo aquilo que você tem que fazer? Porque você até pode, e eu vejo, são pessoas inteligentes, estudadas, podem parar, dedicar ali uma semana para ficar lendo, revendo, pegando material e tal, e tentar eventualmente entender alguma coisa. Mas quanto que custa o seu dia, né? Será que não vale mais a pena você já
eventualmente otimizar isso e pegar um curso que já foi estruturado de forma objetiva, prática, te trazer o que realmente importa no dia a dia. Então, acho que essa reflexão, acho que ela é muito interessante. E o outro ponto é assim, o corretor, cada vez mais, me parece que há agora uma necessidade do corretor atuar com, o pessoal fala, né, de risk advisor, né, de um gestor de risco. Não apenas aquela pessoa que vai vender, que eventualmente vai fazer intermediação, mas uma pessoa que realmente entende o perfil do segurado, o que faz sentido para ele, faz vendas cruzadas, cross, enfim, upselling, tem várias técnicas que o corretor eventualmente utilizar que vão otimizar o seu resultado e a proteção do próprio segurado também. Então, assim, o segurado vai estar mais protegido. Então, o meu recado final seria nesse sentido, assim, dessa necessidade do corretor entender que as regras do jogo são as suas ferramentas para que ele possa prestar um bom serviço. E se eles não dominarem essas regras, eles não vão prestar o melhor serviço para o cliente. Então, eu diria que essa é a mensagem final, assim, e que eles também saibam se proteger, saibam também, eventualmente, entender que vale a pena, às vezes, criar um pequeno cotovelo, mas que se tiver um problema, o corretor vai estar resguardado. Você deu um exemplo muito bom do WhatsApp, um detalhe relativamente pequeno, mas que faz com que você fique lá registrado as conversas e eventualmente possa utilizar isso no caso concreto. Esse é um dos pontos. A gente vê o corretor muito em tratativas verbais, isso tem que acabar. Não tem mais espaço para esse tipo de relacionamento na minha visão. Muito obrigado a todos. Queria convidar todos que me sigam também e sigam a Maria Luísa. A gente está sempre aí produzindo conteúdo e é muito legal e importante essa troca. Vou voltar a palavra para que você possa finalizar a live aí. Obrigado. Obrigada, Thiago. Nossa, quanto conhecimento. Obrigada. Para mim, assim, foi muito conhecimento direto ao ponto. Essa live valeu muito a pena. Te agradeço, porque você sempre fala de forma muito clara, muito objetiva. O curso também é assim, é muito claro, né? E ajuda a gente a entender. E então, pessoal, para finalizar, obrigada por todos que participaram. A gente teve muitos comentários, muitas perguntas. E live boa é assim, é com participação. Então, obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente, tá? E, mais uma vez, lembrando o cupom Maria Luísa 10, Luísa com Z, para vocês terem 10% de desconto. Aproveita, corre lá, conhece o curso, lê sobre o conteúdo, o que se trata. E vamos estudar, vamos se capacitar, porque a lei ela veio para ajudar a gente, sim, para tornar o nosso mercado mais maduro, mais confiável. Então, a gente só tem que se adaptar, tá? E a gente, de repente, quem faz o curso do Thiago está dando aula para os gestores comerciais que atuam com a gente ali no dia a dia, tá? Então, vocês vão dar aula aí para o pessoal depois de assistir o curso, e isso traz muita tranquilidade para trabalhar, né? A gente gosta de trabalhar assim, sabendo o que está fazendo. Obrigada, Thiago. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por Obrigado. participarem. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Tchau, tchau. Boa noite.